Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante HQueiros, eu sou Fábio Aniende e é bom conhecer o passado para não repetir os mesmos erros. Opa, com certeza, né, Fábio? E parece que tem algumas pessoas aí que cismam de achar que o passado não deve ser revisto, né? Eu sou o Felipe Fares e bora aprender história aí com mais uma HQ incrível, né? Não qualquer história, né? Mas aprender, assim, um outro lado da história. Um lado que não é tão falado, que não é tão alardeado, não é tão mostrado, né? Pois é, e história nacional, né? A gente tá falando da obra-prima chamada Angola Janga, do Marcelo de Salete, uma HQ nacional, publicada em 2017, a primeira vez. 2017, é isso mesmo, Fábio. Ganhadora de prêmio em 2018, né, da HQ Mix e Jabuti. É isso aí. Ganhador dos prêmios Jabuti, HQ Mix e Grampo de Ouro. Muito legal, muito legal. Obra sensacional que foi publicada mundo afora também. Foi publicada nos Estados Unidos, França, Espanha, diversos países da Europa. Acho que Angola Janga, para começar, o que significa Angola Janga, né? Essa era uma obra que eu via na livraria, via em feiras de livro, né? Pensava assim, pô, deve ser legal. O título completo é Angola Janga, uma história de Palmares, ou seja, fala de quilombos. E eu acho que é interessante, não é a história de Palmares, né? Uma história, né? Uma história de Palmares. Eu acho que, assim, retrata bem o final do quilombo de Palmares. Sim. É bem assim, os povos holandeses e colonizadores portugueses, o que eles fizeram para finalmente conseguir acabar com o quilombo. Mas vamos lá, retomando, Angola Janga, na língua dos países africanos de onde os escravos vinham, Angola Janga significa Pequena Angola, que era do reino de Angola de onde eles vinham. Então, assim, seria uma retomada das raízes africanas deles. E é um romance, né, cara, que assim, ele te leva a sentir que você tá dentro do quilombo, né? Com certeza. Essa obra é dividida em vários capítulos e não sei, o que eu achei legal, na abertura de cada capítulo tem trechos de cartas que foram enviadas e normalmente essas cartas foram escritas por holandeses, portugueses, são, assim, documentos reais e tecendo comentários a respeito dos escravos fugidos que formaram o quilombo, da influência que o quilombo tinha sobre a região onde ele havia se estabelecido, todo tipo de coisa. Mas uma coisa interessante, que depois que eu li a obra, eu fui dar uma pesquisada, né, antes de fazer o programa, uma coisa interessante é que essas cartas, nenhuma delas foi escrita por um quilombola ou por um dos povos que pertencia ao quilombo. Essas cartas foram erigidas por pessoas que queriam destruir o quilombo. O resto da obra tem o ponto de vista dos quilombolas, mas essas cartas, ou seja, os documentos históricos, foram erigidos por pessoas que, assim, não os livros de história, mas os documentos históricos foram todos feitos por pessoas que eram contra o quilombo. Então, assim, na hora que a história é estudada e na hora que a história é nos apresentada nos livros de história, quando a gente está tendo lá a nossa formação, a gente tem aquele ponto de vista do vencedor. Com certeza, né, Fábio? Assim, o cara que vence é o cara que dita a história. E isso que, assim, às vezes é bom a gente conhecer os dois lados. Com certeza. O autor dessas histórias daí é o Marcelo de Salete e ele é professor, né? Acho que é um negócio que é um ponto muito interessante a gente ver, né? Que, assim, como professor e historiador, ele traz pra gente uma abordagem, assim, não é porque a gente tá falando de HQ que é uma abordagem supérflua, né? Eu acho que, assim, ele traz uma abordagem digna de um livro de história, né? E, além disso, isso aqui é fruto de uma pesquisa que durou 11 anos. Então, ele ficou 11 anos pesquisando sobre os quilombos, sobre os povos, como que era costumes da região. É uma obra bem profunda e bem extensa. Assim, o Marcelo de Salete tem outras obras, como
Cumbi, que acho que também foi indicada a HQ Mix, e uma obra chamada Encruzilhada. Mas assim, o único contato que eu tive com obras dele até o momento foi justamente essa aqui, Angola Janga. Mas eu tô bem ansioso para conhecer outras coisas do autor. Olha, eu também, viu? Depois de conhecer essa, eu achei bem bacana mesmo. Ô, pessoal, me espera, cara. Me espera, velho. Eu vim na picada aqui até que não consegui chegar no quilombo. Opa, Respira, isso aí, né? meu. Bom, pessoal, infelizmente essa semana nós não temos recado. Eu fico muito triste quando não tem recado, mas eu ainda espero que na semana que vem, eu sei que você está ouvindo, vai mandar pra gente. E se você não sabe, o caminho é muito simples. Mande lá sua mensagem para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. E se você gosta do nosso podcast, quer ver a gente cada vez mais longe, é muito simples. Considere ser o nosso padrinho, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. É só você acessar o PicPay ou o Catarse e buscar por HQueiros, a gente vai ser o primeiro resultado, conheça nossas recompensas. A partir de R$5 você já tem acesso a um grupo secreto lá dos padrinhos no WhatsApp, onde a gente está lá 24 horas trocando ideia, trocando recomendação. É sempre muito legal, aquele pessoal tá sempre muito afim de conversar, pessoal, gente boa. Se você quiser aumentar seu grupo de amigos lá, que gostam de quadrinhos, considere entrar nesse grupo com a gente. E também você tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo, toda semana, só os nossos padrinhos recebem um episódio a mais. Toda terça-feira sai no feed esse programa que você está ouvindo, e ao longo da semana a gente lança um outro episódio só para os nossos padrinhos. Mas, se você talvez esteja naquele momento ali que não dá para ser padrinho e tudo mais, mas você quer conhecer gente legal, a gente também tem uma solução. Entre no nosso grupo aberto do Telegram. É só acessar a nossa página no Instagram e lá na nossa bio. Na nossa bio tem um link que vai te levar a todos os links importantes do nosso podcast. E um desses links é o nosso grupo aberto. Só clicar lá, já vai entrar direto no Telegram. Vai lá, tem um pessoal muito gente boa que também está afim de trocar ideia. Lá a gente está afim de juntar o maior número de pessoas que gostam de quadrinhos. Ou seja, não tem desculpas para você conhecer gente nova e fazer a palavra do quadrinho chegar cada vez mais longe. Mas agora vamos agradecer nominalmente aos padrinhos que participam da nossa recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso obrigado também. Vocês fazem esse podcast cada vez mais longe. Bom, agora chega de papo e vamos voltar para a grande história de Angola Janga. Beleza, e bom, preparados então pra gente discutir alguns pontos da história, né? Eu posso dizer aí que a gente tem alguns spoilers, né? Aí de uma obra de 300 anos, né? É, assim, spoiler talvez, assim, spoiler da própria história, né? Spoiler da história, exatamente, gente. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco de... Angola Janga era o nome que os quilombolas davam para Palmares. Palmares era um quilombo que aqui era assim, formado por vários mocambos, que eram diversas aglomerações de escravos fugidos de trabalhar nos engenhos, onde eles não tinham perspectiva nenhuma, a não ser morrer trabalhando. Sim. E então eles fugiam, se enfiavam no meio da serra, e lá eles resolveram formar o seu próprio reino, digamos assim. Onde eles não eram tratados como propriedade, né, Fábio? A gente tem que dizer aqui que a gente está tratando, né, da parte histórica, né, onde a nossa sociedade era escravocrata ainda, né. Assim, a gente nem precisa dizer que para o governo e para todos os demais, né, o negro vindo da África era uma simples mercadoria, né. Sim. E para vocês terem e para ter uma ideia de dimensão, assim, o quilombo Angola Janga era formada de diversas aglomerações que eram chamados de mocambos. E assim, os mocambos mais conhecidos eram Macaco, Subupira, Acotirene, Amaro, Tabocas, Dambraganga, Curiva, Andalakitushi, Ozenga e Zumbi. Tinha uma capital, que era Macaco, e reunia 6.000 habitantes.
6 mil habitantes só na capital do Quilombo. Nossa, Então, meu. assim, tinha muita gente espalhada pela serra. Em torno de mais de 20 mil pessoas, 20 mil escravos fugidos. Lá, eles faziam cultivo de trabalhavam a terra, faziam cultivo, chegavam a estabelecer um comércio com as cidades da região. Muito assim, essa obra dá um panorama bem geral. Evita mostrar assim, somente o branco é o escravocata, perseguidor que quer escravizar todos eles. Não, existem brancos que gostariam de que o Quilombo continuasse porque estavam estabelecendo comércio com ele. Dá uma visão bem tridimensional, né? Nem todos os negros são nobres como o Zumbi ou o Gangazumba, ou etc. Ou assim, né? Sempre tem o traidor no meio que ele só queria dinheiro, assim, como todo mundo, né? Exatamente. Não é tudo, como você comentou, né, Fábio? Não é tudo preto no branco, né? Pois é, existem bastantes tons de cinza. Então, essa história é formada de vários capítulos e cada capítulo mostra uma visão. Assim, às vezes ele traz a visão do negro que está fugindo do engenho e quer se juntar aos quilombolas. Outros capítulos têm a visão dos capitães do mato, ou então dos holandeses / portugueses, ou dos bandeirantes que são trazidos de São Paulo para destruir o Quilombo. Às vezes tem a visão do líder do Quilombo. Ele ilustra muito bem esses embates, né? Sim, e te dá vários pontos de vista também. Tem aqui algumas situações, você já falou aqui, que assim, tem o negro que articula com os brancos para a queda do Quilombo, por motivo para satisfazer o próprio ego. Essa obra é muito feliz no ponto de mostrar que o bandeirante não é aquele cara nobre, não é aquele herói que é mostrado pra gente na escola que desbravou tudo. Não, o bandeirante é um cara tremendamente cruel, que olha indígenas e negros como coisas, e os bandeirantes eles chegam a se referir aos negros fugidos como peças. Sim. Eles falam assim, essa peça aqui foi recuperado, então, não, essa peça aqui se perdeu, tal, tipo, quantas peças você recuperou? Quando eles falam peças, eles estão se referindo a escravos fugidos. Então, assim, são vistos como propriedade mesmo. E, cara, eu acho que uma coisa importante que vale muito a pena ressaltar nessa obra, na extensão da pesquisa que o Marcelo de Salete fez, é a iconografia e a ilustração e o simbolismo de imagens africanas. Existe até um certo misticismo por trás disso, na hora de mostrar, assim, não bem, até posso chamar de religião, mas as crenças do povo africano e de como eles se comportavam, como eles trabalhavam a terra, como eles se organizavam socialmente. Tem muita pesquisa em cima disso, e acho que é legal essa obra trazer esse tipo de coisa, porque isso é algo que foi literalmente perdido. Sim. No momento em que essas pessoas foram arrancadas da terra deles e trazidas para outra terra para não serem mais pessoas, para serem coisas, tipo, toda a raiz dela se perdeu. Assim, religião, modo de vida, totalmente, né, estrutura familiar, tudo isso assim, foi pro saco. A gente vê logo no começo, o primeiro capítulo, acho que o protagonista desse primeiro capítulo é um negro que foge do engenho para ir pro Quilombo, e o nome dele é Soares. E, cara, Soares é um nome português. Uhum. Tipo, como é que um negro africano, nascido escravo, se chama Soares, meu? Então, tipo, até o nome eles perderam. Não, eles foram arrancados da cultura deles como gado, né? É isso aí. E assim, eles tanto são gado que eles são marcados como gado. Sim. O Soares ele tem assim um duplo X marcado no peito, coisa que foi feita com uma queimadura e várias marcas no rosto que assim ele levou ao longo do tempo para aprender qual é o lugar dele. Pois é, meu. Eu acho que é um HQ e uma parte da história nossa que a gente prefere não lembrar, né? Lembrar a gente sempre tem que lembrar para que não ocorra igual. Mas a gente sabe que ela foi muito dolorida, né? Sim, e hoje em dia tem muita gente olhando tudo por um prisma cor-de-rosa, né? Gente que fala que o Zumbi tinha escravos também, tipo, sei lá. Esse é um ponto que a Angola Janga, ela faz com maestria, é que ela não tenta trazer aquele heroísmo pra Zumbi e também não tenta apagar, assim, ela traz a realidade. Então, Sim. O que você lê em Angola Janga, assim, lógico, a gente não tem, né, relatos
da parte que sofreu da história. Todos os relatos que a gente tem, né, históricos dessa época, é coisas que padres acompanhavam, os próprios portugueses. Sim. Então a gente sabe que é muito enviesado, né? Sim, não, Com certeza, né, Diego? Com certeza. Essa é uma obra que tenta mostrar um ponto de vista que normalmente não é dito, né? Que é o ponto de vista dos quilombolas. Que não está nos livros Que não está nos né? livros da escola, é isso aí. Exato, Angola Janga é uma aula de história de fato. Lógico que tem também a parte fictícia, que é o que justifica o que eu acabei de dizer, de como a gente não tem a parte da visão das vítimas, né, das pessoas que sofreram de fato, então o Marcelo de Salete ele traz esse brilho, né, para a história. Isso aí. Mas aí, o que vocês acharam? Eu tô perguntando e eu posso iniciar aqui, que eu vou falar que o grande número de personagens me deixou um pouco confuso durante a leitura. Olha, eu também senti isso, tá, Diego? Eu acho que assim, eu gostei muito do que eu li. Me pareceu um HQ onde eu vou ter que ler várias vezes para ter um entendimento completo, sabe? Porque eu acho que assim, ele cita N batalhas, né? Dá pra gente ver, assim, muitas chegadas ao quilombo, né? Muitas mortes também, né? E eu acho que isso é um negócio que, assim, ele traz à obra uma grandeza, né? Só que ao mesmo tempo ela pode ser um pouco confusa também. Sim. E assim, além do grande número de personagens, coisa que também, assim, exigiu um pouco mais de atenção, né, no momento da leitura, para realmente ver quem era quem que estava sendo mostrado. Além disso, muitas vezes a HQ vai e volta na linha do tempo. Ela abre com o escravo fugindo para se unir ao quilombo, depois ela retorna para mostrar o nascimento do zumbi. Depois, mais pra frente, ela retoma para mostrar que algumas pessoas articulando para enfraquecer a união entre os ajuntamentos que formam o quilombo. O que o Marcelo de Salete monta nisso tudo é um belo panorama geral de toda a situação da época, né? Porque a HQ não tem um protagonista de fato. Ela serve para mostrar, é um retrato histórico de um determinado período. Que vale ressaltar, nem é toda a história de Palmares que está aqui, porque, por incrível que pareça, o quilombo de Palmares perdurou por mais de 100 anos. O que a gente acompanha aqui é os anos finais ali, né? São os anos finais, isso aí. A gente vê, assim, os personagens que a gente mais acompanha é o Soares, o Gangazumba. Cara, que nome legal, né? O zumbi aparece menos, né? O zumbi até aparece menos. Eu acho que a gente teve aquela separação dos Palmares para Cucal também, né, que é um ponto histórico bem importante, né? É um dos pontos principais onde dá uma das quebras de Palmares, né? E é um ponto importante, né, porque o próprio Gangazumba, com o auxílio daquele outro escravo que pensava mais no próprio ego. O Zona, isso. Pensava mais no próprio ego do que no bem-estar do quilombo em geral. Ele articulou pro Gangazumba negociar um acordo de paz para os quilombolas terem uma terra para chamar de sua, o que acabou gerando um estresse maior, uma ruptura entre os quilombolas, foi que somente os nascidos em Palmares poderiam ir para aquele lugar, né? Mas assim, o zumbi, ele dá a letra, né? Ele fala, vocês querem negociar com portugueses, os portugueses só fazem negócio quando eles ganham, né? Quando eles têm a ganhar. E assim, a gente sabe que talvez a principal intenção era reunir os negros em um local onde eles tivessem fácil acesso para exterminar todo mundo ali, ou ter um controle, né? Dividir para conquistar, né? Exato. Não, com certeza, faz total sentido. Acho que o motivo do Gangazumba ter caído nessa foi que a mãe dele foi sequestrada, né? Uhum. A mãe dele foi sequestrada e tomada como refém em um combate onde os holandeses invadiram um dos mocambos, por assim dizer. Sim. Cara, e falando nisso, eu aprendi diversas palavras novas. Nossa, cara, com certeza. HQ. Tem um glossário gigante. Tem um glossário gigante no final. Cara, e muito legal, porque é um resgate histórico. Com certeza. Não deixa de ser. Eu até, assim, pode ser um negócio bobo, mas eu até acharia interessante colocar o glossário ou uma indicação dele
logo no início, porque muita coisa a gente vai lendo e fala, pô, mas o que significa isso? E você vai indo, e só depois do final que você fala, ah, tem aqui, ó, ah, agora tem as palavras. Você sabe que eu senti isso tanto das palavras, quanto, até pode ser uma falha minha, né, de ter estudado isso há muito tempo, mas até quando ele coloca uma cronologia da Guerra dos Palmares pra gente. Entendi. Cara, isso ajudou demais, viu? Não, e fora isso, cara, além disso, ele também mostra no mapa qual é a extensão do quilombo e onde existiam quilombos e a quantidade. Cara, e assim, eu não sabia, em São Paulo, Jabaquara era um quilombo. É loucura, né? Muito legal. E até os séculos onde havia isso, em século XIX, cara. A gente precisa reforçar que o brasileiro precisa conhecer a sua história, né? Às vezes a gente sempre olha pra fora e acha muito bonito os filmes de Hollywood e tudo mais, o povo heróico. O brasileiro, ele necessita construir esse herói. Talvez a gente tenha, assim, desde criança a imagem do Tiradentes e tal, mas... Sim. Meu, quem foi Tiradentes comparado ao Zumbi, né? Com certeza. Até por questão de luta. Não tô desmerecendo nada do que o Tiradentes fez, mas Tiradentes era um negócio muito menor, né? Imposto e tudo mais. O que a gente comentou, na escola, os bandeirantes são ensinados como heróis pra gente. Então, olha isso. Sim. E assim, a gente, hoje em dia, depois começa a pensar um pouquinho mais, a gente vê que não, cara, que eram safados, cara, que desbravavam e matavam gente inocente, gente que não tinha nada a ver, por posses, por pedras Com preciosas, certeza, esse tipo de com coisa. certeza. Quem tava na frente, né? Quem tava na frente, sim. É, exatamente. São figuras como Zumbi, como Lampião, né? Que, assim, por muitos ainda é visto como criminosos e pessoas sem lei, mas na verdade eles são só uma resposta a um sistema totalmente opressor que eles viveram e não ficaram calados, né? Sim. Cara, eu colocaria facilmente, assim, como aquelas leituras obrigatórias que você deve fazer na escola. Eu colocaria, cara, eu acho que seria interessante. Com certeza. Com certeza, Diego, sabe? Até é um ponto que eu comento e recomendo, sabe? E, tipo, ele traz um jeito tão bacana, assim, de mostrar por ilustrações, né? E novamente, onde um quadrinho não é só pra criança. Cara, é um livro de história aqui que a gente tá lendo, né? Sim, sim. Dadas as liberdades, né, que o autor toma, porque também não tem como. Tá? Eu acredito que existe um pouquinho de ficção aqui. Sim, deve ter, tipo, com certeza. Eu não tenho certeza se o Soares é um personagem real, por exemplo. Se eu não me engano, eu acho que eu já li alguma coisa, hein? Que o Zumbi foi traído, se eu não me engano, acho que era Soares mesmo. Mas, então... podemos confirmar essa história. Mas até o grande número de personagens nessa HQ seja porque o Marcelo de Salete falou, cara, olha o tanto de gente incrível que tem aqui, e eu vou colocar todo mundo, o máximo que der. Sim. Eu, pessoalmente, preferi... Assim, a HQ tem mais de 400 páginas, tem quase 500. E por mim, ela poderia ser até um pouquinho maior, pra eu entender um pouco mais desses personagens, entende? Eu fiquei perdido por isso. Eu falei, pô, eu queria um pouco mais. Dá um pouco mais de profundidade, isso, né, pra eles. Dá um pouco mais de contexto, sim. Eu senti falta disso, sim. um pouco. Assim, tem um subtexto, tem bastante coisa implícita que não é jogada na nossa cara. Tem muita coisa que assim, não tá escrito no texto, mas olhando a narrativa, dá pra pescar muita coisa. Em contrapartida, cenas de violência estão na nossa cara escancarados, né? Assim, frio. Nossa, totalmente, cara. Eu lembro de ter assistido aqueles filmes na época da escola, e são sempre filmes meio precários, produção meio baixa. Eu até acho uma pena esse tipo de filmes não existir mais, né? No Brasil, assim, você não vê mais. Mas nem nos filmes a violência era tanta quanto eu pelo menos absorvi lendo Angola Janga. A violência gráfica é bem forte aqui, né? Pra gente, ele realmente pra mostrar pra gente. Porque a realidade foi muito pior, né, Felipe? Sim, com certeza. Foi muito pior. É uma mancha na história do mundo, né, que a maioria dos países usaram escravos. Mas e o Brasil é conhecido, né, por ter sido o último país a deixar, né, a abolir a escravatura. Então, sempre os últimos nos piores temas. Sempre a gente, né? Não, e na boa, com certeza, a gente sabe das conversas de fundo, ainda devia ter muito brasileiro que até hoje gostaria que tivesse, né? Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Ai, cara, não duvido não, velho.
porque eu tenho medo de pensar demais, viu? A gente tem representantes aí de negros na política que todo dia 20 de novembro vem nas redes sociais falar que zumbi tinha escravos, velho. Então, tipo, falar que zumbi não era um herói, cara. Que não... Se eu não me engano, até no próprio Angola Janga, naquela parte de contexto histórico, ele não nega a questão do que zumbi tinha empregados, digamos assim. Uhum. Mas de longe, o tratamento, as condições que ele oferecia era muito diferente do que as pessoas recebiam nas fazendas e tudo mais. Até porque as pessoas corriam, né, pra Angola Janga. Por quê? Porque lá é pior? Não, cara, não é. É aquele argumento raso, né? O cara fala, tipo, não, tipo, tinha escravo também. Como se o zumbi fosse amarrar os caras no tronco e mandar chicotear se olhasse torto pra ele, né? Exatamente. Você não constrói um sistema de sociedade que dura mais de 100 anos sem as pessoas terem que trabalhar por isso, entendeu? Então, eu acredito que Sim. O entendimento de escravidão são as pessoas trabalhando pela própria sociedade. Eu acho que é isso. O pejorativo é imaginar que no quilombo ninguém trabalhava. Aí se descobre que alguém trabalhava, então era escravo também. Na verdade não é. Eu acho que essa HQ foge de alguns estereótipos, porque, por exemplo, são mostrados alguns negros contra o quilombo. E perseguindo escravos fugidos, sei lá, negros de pele clara, de pele um pouco mais clara, por exemplo, atuando como capitães do mato, perseguindo outros negros, perseguindo a própria raça. E no outro ponto também mostra brancos pobres que moram no quilombo. Ela não é maniqueísta, naquela ideia de que todos os pretos são contra os brancos e todos os brancos são contra os pretos. A ideia, a história não é assim, o mundo não funciona desse jeito, né? Sim. Não mesmo. Até por conta disso que eles conseguem, através do esquema lá, os portugueses conseguem, através do esquema de Cucaú, implantar uma ruptura entre os mocambos do quilombo e enfraquecer a união entre eles, né? A partir daí, eles conseguem lançar aí uma ofensiva de bandeirantes para acabar de vez com o quilombo. Eu acho até interessante eles colocarem, assim, eles, né, o Marcelo do Salete colocar a figura dos bandeirantes aqui também, né, para escancarar de fato, né, eu preciso de fato desenhar para vocês entenderem quem eram os bandeirantes, né. Pois, não, e ele desenha, hein, meu, puta, os caras são uns monstros, velho, tipo, os caras que, assim, bandeirante não valia nada. Exato. Não, e só em São Paulo que tem valor, né, com estátuas espalhadas por aí. Não, rodovia. Mas é aquilo lá que a gente fala, né, meu, aqui em São Paulo a gente pega a galera enaltecendo todo mundo, fazendo estrada, fazendo monumentos, né? Exato. Eu sou sempre a favor de manter a história, né? Então a gente precisa... Sim. Assim, eu não tô pedindo pra mudar o nome da rodovia, mas é que a gente saiba quem era aquele cara. E aí eu passe mais rápido com o meu carro em cima do nome dele, talvez. Pois precisaria estudar mais, né? Exatamente. Deixar claro quem foi. Cara, e a ofensiva final é puta de um combate, né? Entre quilombolas e bandeirantes, tudo mais. Assim, é um épico, né? Assim, cara, é um épico. Isso aqui dava pra ser uma bela de uma minissérie, cara. Mas a Globo vai colocar o Lázaro Ramos, a gente já sabe. Ixi! Como sempre, né? Cara, é melhor a Globo do que a Record, cara. Ah, não! É melhor que a Globo do que a Record, velho. Não, na Record não vai ter os padres, sabe? Padre Anchieta, vai ser tipo o pastor, não sei o quê. Não, mas não pode. Na Record não pode, porque padre só faz coisa certa, né? Não, padre faz coisa errada na Record, só os pastores que não. É verdade. Não, e assim, no combate final mostra os bandeirantes assim, sem dó de matar criança, mulher, idoso e queimar tudo. Uma coisa que eu achei bem interessante que o Salete fez é que é conhecido, né, assim, que depois que zumbi morre, aquela prática horrível e abominável que eles tinham de cortar a cabeça das pessoas e deixar exposta na cidade, como se fosse um troféu mesmo de guerra. Sim. O Marcelo Salete não desenha isso. Ele coloca num texto. Ou seja, eu sei que a história foi essa, mas eu não vou dar esse gostinho de novo pra eles, entende? Eu achei bem interessante ele respeitar. Foi bem legal, meu, foi bem legal.
ele se atentou a isso realmente no texto, mas ele não foi pra parte gráfica, né? Pra quê, né? Mostrou um respeito, né, com a figura do zumbi. Não sei, você comentou que não mostra o zumbi como um herói, mas eu acho que o zumbi é bastante digno, assim, nessa história, né? Ele é, assim, permeado de uma dignidade acima dos outros personagens, eu diria. Sim, o que eu quis dizer é que, por exemplo, se a gente pega aqui Angola Janga, né? A Pequena Angola, como era conhecido o Quilombo e tudo mais, na nossa memória já vem zumbi. Então, a gente espera que ele seja o protagonista, que vá contar a história dele, das lutas e como ele foi, na causa dele, ele foi até o fim da vida, né? E não, ele talvez seja um dos que menos aparece. Sim, talvez por isso ele acabe tendo essa visão mais, tipo, mais inalcançável, digamos assim, porque ele aparece pouco. Sim, exato. E o de Salete tenta dar ênfase a outros personagens que estavam ao redor e também construíram a história junto, né? Sim, cara. Caminhando mais pro final, os capítulos finais são carregados de um simbolismo, onde acaba mostrando meio que o futuro, a sociedade no futuro, e o que tudo aquilo ali que foi feito no passado, o que tudo aquilo ali gerou no presente. A gente vê o sofrimento do povo negro desde o tempo do Quilombo até os dias atuais, né, assim, marginalizados, digamos assim, marginalizados desde sempre, né? Até por isso que muitos movimentos negros nem comemoram, né, a abolição da escravidão pela princesa, porque aquilo ali foi só um acordo, né, de tipo, não quero ter mais responsabilidade com ninguém aqui, vão embora. Sabe, se realmente fosse para fazer bem, teria um programa para recolocar essas pessoas na sociedade e não marginalizá-los, né? O programa que teve foi para colocar as pessoas na cadeia, né? Não para colocar, reinseri-las na sociedade. E olha como a história como nos é ensinada é nojenta, né? A grande heroína por trás da abolição da escravatura é uma princesa branca, né? Sim. Do Luiz Gama quase não se fala. Não, é verdade. Também é outra figura histórica interessantíssima, né? Uhum. A gente precisa conhecer a nossa história, vocês que estão ouvindo também precisam conhecer. Eu incentivo muito, assim, estudar a história de fato, mas se você é fã de quadrinho, talvez tenha, né, tem aquele apreço pelo formato aqui, tem Angola Janga, que dá de 10-0 em muito livro de história aí. E deixe de ler o Leandro Narlock, que é um porcaria lá, um idiota que escreve aqueles livros lá imbecis, e vá ler o Marcelo de Salete, uma série de e uma série de pessoas que estão a fim de escrever a história real. Pô, você falou do cara, eu nem sei quem é, cara. Assim. Eu também não. Leandro Narlock, ele é responsável por escrever aqueles livros, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. É o cara que começou a construir essa visão distorcida de zumbi. Meu Deus, cara. É esse cara. O cara que escreve uma frase feita sobre cada assunto e todo mundo começou a assumir que isso é verdade. Começou a assumir que ele é especialista em tudo. Nossa. Eu já vi gente refutando as fontes que ele usa no próprio livro dele, porque ele fala, de acordo com o livro tal de escritor francês. Aí o cara foi atrás e viu que esse livro nunca foi traduzido para o Brasil. A frase que ele tirou é de um outro livro dele também. Então ele pegou duas frases e juntou em uma, sabe? Tentou moldar a verdade ali dele. Criar uma narrativa ali, assim, provavelmente nem leu, né? Não leu. Assim, é o típico cara que, sei lá, típico trabalho de faculdade, né? Exato. Trabalho de faculdade. O cara foi lá atrás de bibliografia, tacou lá e boa, ninguém vai pesquisar isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, cara. Exatamente, é isso aí, cara. Eu vou falar de novo pra vocês escorrerem dele. Leandro Narlock, safado. Não, beleza, eu não sabia o nome, mas eu já corria. Eu também mas não. Eu já tava correndo desses guias do politicamente incorreto aí, sei lá. Meu Deus do céu, cara. Que absurdo, cara. Cara, trazer isso num programa de Angola Janga, cara. Você é um safado, cara. Você é um safado, cara. Não, cara. A gente precisa mostrar que se alguém estiver lendo isso aí, olha, tem coisa melhor. Não, concordo. Cara, só um breve comentário. Eu acho que não tem problema nenhum em ler essa bagaça, mas ler com um espírito mais crítico, né? Não tipo, nossa, tudo que tá aqui eu tô lendo a verdade absoluta dos fatos. A verdade absoluta dos fatos provavelmente nunca nem existe. A gente tem lá um lado A, um lado B,
a gente tem a verdade. Então é isso aí, parafraseando Cobra Kai, tá? Ai, meu Deus do céu. Pronto. Muito boa, mano. Só um adendo. Eu tava vendo aquele cara da Comic Zone. Ele tava falando sobre Angola Janga e tudo mais. E ele falou que quando ele era criança, ele é de Recife, tinha muita excursão da escola para conhecer o Morro do Macaco lá, onde estavam os quilombos e tudo mais. E ele sempre achou, por que eu vou fazer lá em cima do morro? Não sei, nunca foi. E depois que ele leu Angola Janga, ele falou que ficou maluco pra ir, tipo, agora não tem mais, sabe? Caraca. Que mano. Coisa, né, cara? Coisas da vida. Que dureza, Que coisa, sim, né? Por isso que é importante conhecer a história e aproveitar. Eu gosto do canal desse cara, velho. Não, o Comic Zone é muito bom, tem muito bom. uns baratos da hora, Sim. E as publicações deles são Maravilhosas. fora de série, velho. É isso aí. Queremos ele aqui, né, cara? Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe, pois é. É isso aí. Se você conhece ele, eu recomendo ele lá pra gente, cara. Faz uma ponte. Vai ser legal, Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Angola Janga, recomende pros seus amigos. Isso aqui é pra você passar pra frente. Não guarde só com você. Acho que a gente tem que evitar de usar tanto assim para as obras que realmente importam, mas um adjetivo que cabe perfeitamente nessa obra é necessário. Isso aqui é uma obra necessária. Tipo, tem que existir Com e certeza. tem que ser lido. Verdade, hein? Então, quem tiver oportunidade, vai atrás. Sei lá, assim, é uma edição de 400 páginas em capa dura, então o preço é meio caro. Mas aproveita uma promoção aí, espera uma promoção da Amazon ou a própria feira do livro da USP. A gente acho que não comentou, mas a editora por trás dessa publicação é a editora Veneta. Para quem é de São Paulo, a feira do livro da USP tem todo ano e eles estão sempre lá vendendo com desconto de no mínimo 50%. Então aproveita algum gancho aí, alguma promoção, pega isso aqui e leia. É uma HQ necessária. Cirúrgico, Fábio, é isso aí, necessário. E se você leu, quer dividir alguma coisa aqui com a gente, algum relato, mande seu e-mail para contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962 44 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcast HQueiros. E também, né, tem uma novidade aí, se você não acompanha a gente no Instagram, a gente já anunciou que estamos com um grupo aberto no Telegram. Gente, tá muito legal, tá chegando um pessoal lá, super afim de trocar ideia, e você não precisa ser padrinho para entrar no grupo do Telegram, é só chegar lá, a gente vai trocar ideia, a gente vai trocar recomendação. Então esse grupo é para unir pessoas que realmente gostam de quadrinho e que queira ampliar o seu leque de amigos, né? Talvez seus amigos não gostem das HQs que você gosta, mas lá no grupo você vai encontrar alguém que gosta. Com certeza. É isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí, conto com vocês na próxima semana? Com certeza. Isso aí. Beleza, valeu! Falou! Falou! Capangas armados estão à procura, escravos apoiam meu ato de loucura. Fugido eu tô, correndo pela mata, na pele eu levo a marca da tortura. O crime deixa doido o bagulho, eu carrego um pouco de medo e orgulho. Atrás da orelha deles eu sou a pulga, se que eles chegar, tô pronto pra dar fuga. Por mim estaria tudo em paz, minha terra, meu povo e ninguém mais. Liberdade por aqui ninguém traz, se engana, não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho, o meu movimento sempre mantenho. Escravos apoiam meu desempenho, foi eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu? Nossa senhora, neguinho passou ali. Canela que não é pra correr, se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou o nego fujão, pega nego fujão, corre nego fujão. Vem embora daqui. Meu crime eu sei, não tem das bases. Pega nego fujão, tá nos cartazes. Pra ver rebelião, hoje já tem base. Clima de tensão, essa é a fase. Sem líder eles não sabem agir. Escravos agora fazem canções. Pior quando eles descobrir que com a filha dele eu tinha relações. É o cúmulo do desacato, o sonho dela era ter filho mulato. Ela sempre me disse que seu pai é chato, mas foi pelo meu povo que eu fiz meu ato. Boatos correm, eu também me sinto como um herói, isso me faz bem. Escravos me colocam como um rei, porque o senhor de engenho foi eu que matei. O nego fujão, alguém viu? Nossa senhora, neguinho passou ali. Canela que não é pra correr, se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder.
criança cometeu estupro, proibiu a dança e a religião, gerou confusão interna entre o grupo. Cana de açúcar e sol quente, rachando na cuca, ódio na mente. Lembro do seu braço preso no meu dente. Depois não foi um acidente. Preso e vivo, morto e liberto. Logo pensei que um dia te acerto. Ele disse, esse nega é o cão, corpo no chão, eu fui mais esperto. Um crime sempre cansado, continua vivo, tô sem esperança. Enquanto isso sigo nas minhas andanças, querem minha cabeça na ponta da lança. O nego fujão, alguém viu? Nossa senhora, neguinho passou a mil. Canela fina é pra correr, se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou nego fujão, pega nego fujão, corre nego fujão.